precisasse doar todo o meu tempo para que fosse registrado todos os assuntos que elas aqui estão tratando, sem dúvida nenhuma eu o faria, senhor presidente, porque essa luta das mulheres, a organização das mulheres é muito importante para esse país. Apesar de termos tantas lutadoras como a senhora, a senadora Gleisi, a senadora Lúcia Vânia, a presidenta da República, um país ser dirigido por uma mulher, apesar disso, nós mulheres ocupamos ainda poucos espaços no parlamento, não estamos nos espaços de poder. Então, são atividades como essas e mulheres guerreiras participativas como as senhoras é que, sem dúvida nenhuma, mudarão a realidade do amanhã. Então, parabéns, sejam todas também muito bem-vindas aqui no Senado Federal. Mas, senhor presidente, senador Jorge, da mesma forma como Vossa Excelência iniciou o meu pronunciamento, eu inicio o meu. Venho aqui falar do problema da cheia que acomete os nossos estados, o estado do Acre quase todo, o estado de Rondônia quase todo. O senador Assir tem falado muito deste tema aqui nessa tribuna, como o senador Valdir Raupp, como o senador Cassol. O estado do Amazonas, senhor presidente, tem em torno de 17 municípios já em situação crítica. Dos 17 municípios, 3 estão em estado de alerta e, senador Jorge, um deles é Parintins, que fica no Médio Amazonas, o que faz com que, quando a cheia do rio Madeira cessar, vai começar a cheia do Amazonas e de todos os seus afluentes. Parintins, repito, que é uma ilha no estado do Amazonas, já está em estado de alerta, assim como estão Erunepé e Tabatinga. Há um município numa situação muito delicada e eu tive a oportunidade de estar no último final de semana, o governador lá esteve, vários secretários estiveram também, que é o município de Humaitá. Este município se encontra em estado de calamidade pública. E os municípios de Apuí, Boca do Acre, Envira, Guajará, Ipixuna, Lábrea, Tapauá, Pauini, Canutama, Borba, Manicoré, Novo Aripuanã e Nova Olinda do Norte estão em situação de emergência, senhor presidente. Quero dizer que o governo do estado do Amazonas, segundo as informações recentes que nós obtivemos, teve já que dar em ajuda financeira, somente financeira, para esses municípios, fazer um repasse que somam quase 6 milhões de reais. Somente para o município de Humaitá foram 3 milhões de reais, sendo que o repasse do governo federal ficou na ordem de quase 2 milhões de reais e agora começam a ser repassados cestas básicas, material de limpeza, material de higiene, o que é muito importante. Mas eu quero aqui fazer um apelo. Vários municípios já deram entrada no Ministério de Integração Nacional com os seus planos de trabalho para enfrentar essa crise que é muito forte, senador Jaime Campos. Só a gente que sabe que vai com essas pessoas e sente a situação do que é viver embaixo d'água. É muito difícil. Então, a maior parte dos municípios já deram entrada e eu estou aqui dessa tribuna pedindo que sejam agilizadas as ações no sentido de liberar recursos para esses municípios, porque, eu repito, há uma preocupação muito forte que depois que diminui a cheia, que venham as doenças. Então, é importante que essas pessoas sejam tratadas com muito cuidado. É importante que esses municípios recebam a atenção por parte do governo federal e também por parte do governo estadual. No ano passado, ou há 2 anos atrás, senhor presidente, nós tratávamos dessa mesma situação, quando municípios da região norte também tiveram problemas de cheia. Aliás, é algo, senador Cristóvão, que lá no município de Humaitá, todas as pessoas com quem eu conversei, todas elas dizem, o povo muito simples, na sua sabedoria da vivência do dia a dia, dizem que essas cheias têm sido cada vez maiores por conta, em parte, da construção de hidrelétricas e da hidrelétrica do Madeira. Eu tenho a convicção que nós não temos como fazer essa afirmação hoje. Seria precipitado de dizer que a cheia é por conta do impacto gerado pela construção das hidrelétricas. Entretanto, tem que se estudar muito os impactos
que essas grandes intervenções em grandes rios que não têm leitos definidos estão causando à população. E mais do que isso, há uma reclamação dos moradores do município de Humaitá, que é um município que fica em torno de 180 a 200 quilômetros da cidade de Porto Velho, é ligado por estrada BR-319 e nos estudos de impacto não foi incluído o impacto como área de influência o município de Humaitá. Nós já entramos várias vezes com essa solicitação no Ministério de Minas e Energia para que o município de Humaitá, senadora Assis, seja também incluído na área de influência, porque não há dúvida nenhuma que há influência direta do que aconteceu, do que acontece com as construções das barragens da hidrelétrica ao município de Humaitá, que apesar de estar no Amazonas, tem uma proximidade e uma característica geográfica muito mais assemelhada com o estado de Rondônia até do que o estado do Amazonas. Mas, enfim, essa é uma polêmica, esses são questionamentos que a ciência tem que responder. Tem que responder no sentido de fazer com que todas as ações em todas as áreas sejam tomadas para evitar esse tipo de transtorno à população. E antes de conceder a parte, senadora Cira, Vossa Excelência, eu só quero dizer que nós, no Amazonas, estamos apresentando um novo pleito. Há 2 anos foi solicitado e o governo federal garantiu a concessão de um crédito emergencial para ajudar os agricultores, porque os agricultores não apenas têm problemas de ter suas casas alagadas, mas têm problema de perda de produção. E eles como o crédito emergencial tinha 2 anos de carência, eles deveriam estar começando a pagar esse crédito agora, os pequenos produtores, os produtores familiares. Então, é dessa forma que o Estado do Amazonas, através da Secretaria de Produção Rural, está encaminhando um novo pleito para que seja perdoada a dívida passada ou, do contrário, que seja estendida, ampliada o período de carência para que eles possam enfrentar mais este grande momento de dificuldade. E, repito, aqui eu tenho assistido muito às mobilizações do Estado do Acre, as mobilizações do Estado de Rondônia e do Estado do Amazonas também. E está mais do que na hora, senador Jorge, de nós termos uma política permanente de enfrentamento dessas manifestações cada vez mais violentas da natureza. Eu acabei de dar o exemplo aqui, há 2 anos, senador Jorge, foi concedido o crédito especial. Novamente, agora nós temos que brigar pelo mesmo crédito emergencial especial. Se tivesse isso contido na norma legal, não precisaríamos, seria automático. E assim tem que ser automático para que a gente possa minimizar, não é situação de grande empresário ou de grande produtor, mas são os produtores familiares, os ribeirinhos, que têm as suas plantações nas áreas de várzeas, em pequenas áreas, e assim têm o seu sustento. Se o presidente me permitir, é muito breve, senador Cristóvão. É muito breve, senador. É só para dizer que a senadora Vanessa traz aqui algo que a gente devia tomar um tempo para discutir. A água não perdoa. Você pavimenta uma rua, aquela água vai para algum lugar. Se não souber encontrar um bom caminho para ela, ela volta e faz inundações. O mesmo acontece com as represas, com todos os grandes projetos, como a senhora disse, eles que são capazes de manipular grandes volumes de água. Eu não estou dizendo que a gente deve parar os projetos, mas deve levar em conta a vontade da água. E a gente não está levando e nem está aceitando os alertas. Faz décadas que os ecologistas alertam para o risco de manipulação de grandes projetos. O que acontece em São Paulo com as inundações, faz décadas que as pessoas avisam que isso vai acontecer. As secas, faz décadas que se avisa que devastando muito a floresta vira seca. Mas a gente parece não gostar dos alertas por causa da visão imediatista de querer o resultado já. E quando se leva em conta a vontade da água, as coisas são mais devagar. Então, a água não perdoa. É isso que a gente está vendo em muitos lugares hoje, porque nós não levamos em conta para onde a água queria correr. Achamos que tínhamos poder, graças ao concreto, de fazer o que quisesse. Não tem. Um dia a água se vinga. Perfeito, senador. E eu quero dizer que do esforço que as instituições de pesquisa, instituições essas que Vossa Excelência sei tem o maior respeito, têm desenvolvido nesses últimos anos, a fim de desenvolver estudos nesse sentido.
desenvolver estudos para que a interferência, quando ocorre, muitas vezes é necessário que ocorra, porque nós precisamos de energia, e a energia hidráulica é muito mais limpa do que a energia movida a combustível fóssil, não renovável, sem dúvida nenhuma, mas que os estudos têm que ser cada vez mais seguros e abranger a totalidade da região. Isso que eu acabei de falar aqui é algo muito grave. Nós estamos reencaminhando todos os pedidos que a gente vem fazendo desde o início da construção da hidrelétrica. Os municípios do estado do Amazonas que têm uma interface direta com o Rio Madeira, que estão localizados no Rio Madeira, estão próximos às hidrelétricas, não entraram na área de compensação, não foram incluídos. Senadora Cira, e eu concluo, presidente. Senadora Cira. Também os cumprimentos, senadora Vanessa. De fato, a enchente do Rio Madeira tem causado bastante transtorno para todos nós no norte, principalmente para nós que estamos em Porto Velho, Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Eu não tenho aqui nenhuma procuração para falar sobre as usinas, mas é fato, senador Cristóvão, que a construção das usinas de Jirau e Santo Antônio não tem nada a ver com a enchente, com as cheias. É uma usina de fio d'água, ela não tem reservatório. Aliás, se tivesse um reservatório, ajudaria em uma enchente, porque aí você poderia controlar. Não tem barragem, não tem reservatório d'água. Se tivesse, seria melhor, porque aí o homem poderia regular a altura, abrir as comportas para poder baixar o reservatório numa possível enchente. Ou seja, não tem nenhuma influência das usinas, da construção das usinas com relação às cheias do Rio Madeira. Tanto é que a cheia depois da usina é a mesma antes da usina. Agora, o que nós queremos sempre é um apoio das usinas para a reconstrução da vida das pessoas, dos ribeirinhos que foram afetados pela enchente. Elas podem muito bem ajudar, assim como toda a sociedade está ajudando, as usinas podem muito bem dar um apoio para a reconstrução da vida das pessoas que estão sendo hoje afetadas pelas cheias do Madeira. E se for possível, não só em Rondônia, também no Amazonas e no Humaitá, mas é bom que fique claro que não há uma influência na construção das usinas para as cheias do Rio Madeira. As águas que estão provocando a enchente vêm lá do Peru, o de gelo, das Cordilheiras dos Andes e com excesso de chuva também na Bolívia. Umas chuvas fortes que aconteceram na Bolívia e no Peru, somada às chuvas que acontecem no estado de Rondônia, na nossa região amazônica, e é claro que vai desembocar no Amazonas também, pois o Rio Madeira vai desembocar no Rio Negro, no Rio Amazonas. Então é evidente que isso vai acontecer, uma enchente rio abaixo. Mas, para deixar claro, não há influência da construção das usinas. E há, sim, uma necessidade de que as usinas possam ajudar as famílias que estão sofrendo com o alagamento do Rio Madeira. Os cumprimentos pelo seu Eu agradeço o seu parte e dizíamos aqui, senadora Cir, que mais do que nunca, as instituições de pesquisa do Brasil têm que se debruçar em relação ao estudo desses fenômenos. Porque também não é normal, senadora Cir, que esses fenômenos se repitam cada vez com mais força e com maior frequência. A cada 2 anos, senador Jorge, a gente tem que vir à tribuna, ou é muita seca ou é muita chuva. Há 2 décadas não era assim. Não estou aqui afirmando absolutamente nada, não disponho dos elementos científicos para afirmar, mas os estudos têm que ser desenvolvidos. Os estudos têm que ser desenvolvidos, sem dúvida nenhuma, até para que se melhorem as técnicas e a gente possa, sim, gerar energia com um impacto cada vez menor. Não há dúvida, hoje em dia as hidrelétricas não são mais tipo a hidrelétrica de Balbina, que alagou uma área proporcionalmente à quantidade de megawatts gerado, uma coisa absurda que hoje não seria mais permitido em lugar nenhum, nem do Brasil e nem do planeta, em lugar nenhum. A tecnologia avançou. Agora, avança como a tecnologia? Em cima da preocupação, com o cuidado que se tem que ter com o meio ambiente. Mas, por hora, senhor presidente, quero aqui, mais uma vez, dizer que nossa ida foi uma grande comitiva, liderada pelo governador do estado do Amazonas, foi inaugurado um hospital em Humaitá, mas o que nós vimos foi uma gente preocupada porque já está
há um mês, vivendo debaixo d'água e como nunca viveu antes. Então é preciso que o Estado, que a União ajudem os prefeitos que não dispõem de recursos suficientes, mas pelo menos para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Ajuda tem chegado? Tem, mas precisamos aprovar, e essa é a reivindicação de todos os municípios, o Ministério da Integração, o plano de trabalho já apresentado há algum tempo. Muito obrigada, senador.